O Autografando traz um bate-papo com um dos maiores contistas do nosso país. Charles Kiefer estreou na ficção em 1982 com Caminhando na Chuva, que se tornou um clássico da literatura infanto-juvenil. Com mais de 30 livros editados, há 20 anos o escritor dirige uma oficina literária. Também é professor do mestrado de escrita criativa da PUC. Suas obras já foram adaptadas para o teatro e para o cinema. Confira agora a entrevista com ele, Charles Kiefer. Romancista, ensaísta, contista e poeta, Charles Kiefer ganhou projeção nacional em 1985 com a novela O Pêndulo do Relógio, agraciada com o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1993, com o livro de contos Um Outro Olhar e com Antologia Pessoal, o escritor recebeu novamente 2 prêmios Jabuti. Kiefer vem acumulando nos últimos anos uma série de outras importantes premiações. Oi, Charles, tudo Oi, bem? tudo bom? Obrigada por nos conceder a entrevista, por esse espaço. Eu que agradeço a gentileza de vocês em me convidar. Imagina. Charles, tem fato curioso aí que há muitos anos tu autografa na Feira do Livro, no dia do teu aniversário, né? Sim, desde 77, em 77 eu autografei no dia 7 de novembro e a partir de 78 eu passei a autografar dia 5 de novembro. E tem um motivo especial aí por que acontece isso? Tem. Quando eu era menino, lá em 13 de Maio, filho de colonos e tal, meus pais não se lembravam do meu aniversário. Coisa de, sei lá, não condeno minha família por causa disso, mas é que os agricultores não têm muito essas datas comemorativas, né? E eu já estava estudando e meus coleguinhas faziam festa de aniversário, eu ficava magoado, né? Porque não tinha isso para mim. Aí, quando comecei a autografar na feira, eu pensei, bom, vou autografar no dia do meu aniversário para me vingar da minha infância. Aí eu ganho bastante presente dos meus leitores e é o que acontece. Né? Hoje em dia eu ganho bastante presente no dia do aniversário. Nunca ninguém esquece daí. Porque virou uma tradição da feira, né? Sim. Já há 30 anos, sempre autografo no dia 5 de novembro. Olha Esse ano vou autografar de novo o livro Você Viu Meu Pai Por Aí, no dia 5 de novembro. E o pessoal já sabe ou tu sempre tem que pedir todo ano? Não, a Câmara Rio-Grandense do Livro já reserva a data para mim, porque sabe que eu só autografo no 5. Olha só. E o 5 tem uma curiosidade, 5 de novembro é o dia da cultura e também o dia do Rui Barbosa e várias outras pessoas importantes da cultura brasileira que nasceram no dia 5 de novembro. Escorpião tem bastante tendência para as artes, né? E eu sou escorpião. Legal. Por isso que eu escrevi o Escorpião da sexta-feira também, né? Foi por isso também? Não foi por isso, mas é que eu aproveitei e juntei. Charles, tu dá oficina literária há quanto tempo já? Em 86, eu fui para os Estados Unidos, para o programa International Writing Program, e lá, às quintas-feiras à noite, escritores de língua espanhola, vamos dizer assim, da América do Sul, nos reuníamos para fazer uma espécie de oficina literária nossa, num prédio maravilhoso chamado Mayflower. E quando eu voltei de lá, dessa experiência, fiquei meio ano nos Estados Unidos, eu pensei, mas por que não abrir uma oficina nos moldes daquela nossa? A nossa era uma oficina absolutamente livre, regada a muita cerveja, muito uísque, muito conhaque. Aí eu tirei a cerveja, o uísque e o conhaque e deixei a mesma estrutura. Então o pessoal toma cafezinho no intervalo e não toma álcool, mas podiam tomar álcool também se quisessem. Quando era à noite, o pessoal bebia lá na livraria. E aí eu trouxe o método, então, um método que eu inicialmente chamava de método do caos, e que ao longo desses 20 e tantos anos de oficina eu venho aperfeiçoando, né? E hoje já não é mais tão caótico assim, mas mantém aquele espírito de liberdade e de anarquia que tinha no começo. E como que é possível, Charles, as pessoas chegarem a aprender a escrever? Se aprende a escrever, é esse o propósito da tua oficina? Como que é? Sim, eu acredito que escrever e ler são faces de uma mesma moeda, né? Quem lê é capaz de escrever. Quem escreve, geralmente, é um bom leitor. Então, eu trabalho com esses dois paradigmas, vamos chamar assim, nas minhas oficinas. Muita leitura e muita escritura. No entanto, alguns alunos aparecem nas minhas oficinas para aprender gramática, outros para aprender literatura, história da literatura, sociologia da literatura, que eu trabalho muito, leitura em geral. E outros alunos estão lá para aprender a escrever mesmo, investem nisso, trabalham muito. Tu fosse minha aluna, tu sabe como é que é. Por contingências da vida, tu não consegue te dedicar muito, porque tu trabalha muito. Eu acho que isso é um problema para quem escreve. Eu mesmo, pessoalmente, tenho enormes problemas. Agora estou com um romance começado há 1 ano trabalhando, mas eu dou tanta aula que eu não tenho conseguido sentar e escrever. Ontem eu terminei um conto
que se passa no ano de 2357, no futuro, para uma antologia de contos futuristas lá em São Paulo. Então, é a única coisa que eu produzi esse ano foi um conto. Quanto tempo tu ficou fazendo esse conto? Faz um meio ano que eu estou trabalhando nisso. Um pouquinho cada dia e tal. E o escritor, os seus alunos, eles precisam também ter essa dedicação, né? Precisam de dedicação, eu acho assim. Para frequentar uma oficina, a pessoa tem que se dispor a ter, no mínimo, 1 hora por dia que ela vai se isolar do mundo, do marido, do namorado e etc., da família. Vai ficar isolada, vai ler e vai escrever. Se a pessoa não tem como disponibilizar desse 1 hora por dia, fica difícil. Salles, você revelou grandes escritores aí que saíram das suas oficinas, né? Que passaram e continuam nelas ainda. Vamos usar como paradigma a Monique Revignon, né? Faz oficina há 16 anos. Começou como poeta. Aí teve um momento que eu disse para ela, olha, tu tens condições de fazer contos. E ela começou a escrever uns contos primários, proto-contos. E hoje ela tem um livro de contos maravilhoso que se chama Teresa que Esperava as Uvas, que ganhou os 2 maiores prêmios do Rio Grande do Sul ano passado. Jabuti. Ela ganhou o Açorianos e o prêmio geral. E nesse ano ela está fazendo oficina sábado de manhã. Encontra grandes surpresas aí nas suas oficinas, né, Salles? Sim, eu tenho surpresas maravilhosas. O Juarez Guedes Cruz, que acaba de lançar um livro... ele tem uns títulos tão complicados. O primeiro foi Cronologia dos Gestos. Agora o segundo é alguma coisa para curar feridas. Não me recordo o começo do nome. Mas o nome dele é Juarez Guedes Cruz. Ele tem livros publicados pela editora Movimento. É um extraordinário contista. E continua o Guido Cupic, o Luciano Médici Antunes, a Carol Teixeira, a Ana Mariano. Se eu começar a listar aqui, é uma lista infinita. E tu tem orgulho aí, né? Tenho um enorme orgulho. E eu queria fazer um convite. Nos dias 6 e 7 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, nós, e tu vai participar lá também, estamos fazendo o primeiro Encontro Nacional de Oficinas. E vamos confraternizar e discutir e falar sobre isso por 2 dias, virar gente do resto do Brasil. Enfim, vamos fazer um movimento aí. Porque o Rio Grande do Sul tem muitas oficinas, muitos escritores. É um celeiro de escritores o Rio Grande do Sul. Só das minhas oficinas, nos últimos 20 anos, saíram 2.000 escritores. Olha só. Né, que estão produzindo. Salles, tu sempre diz que quem passa pela tua oficina pode não saber escrever, sair sabendo escrever, mas sai sabendo ler. Sai leitor especializado. Sai leitor, como que se aprende, que técnica como é que se aprende a ler? Pessoas aprenderem a ler. Eu parto do seguinte princípio: a leitura tem três camadas. Eu tenho uma camada superficial, uma camada intermediária e uma camada profunda. Então, os alunos não se dão conta, mas eu lentamente, eu começo pela camada superficial, vou chegando na intermediária e depois de alguns anos de trabalho a gente chega na camada profunda. E eu vou fornecendo para os meus alunos tecnologia, né? Eu dou roteiros de leitura, eu dou para os alunos uma espécie de um roteiro onde eles vão responder questões específicas sobre o que leram. E isso vai instrumentalizando-os para serem bons leitores. Porque é difícil o grande problema do meu aluno de oficina, e isso acontece seguido, eu encontro o cara na rua, muitos anos depois, e ele olha para mim e diz assim, perdi o gosto, eu não consigo gostar de mais nada, ele me diz. Aí eu respondo, bom, então tu está lendo coisas erradas. Se o cara, depois de fazer a oficina, vai ler Paulo Coelho, com certeza ele não vai gostar de Paulo Coelho. Mas eu acho que depois que ele passa para a tua oficina, ele não volta a ler Paulo Coelho, né? Não volta a ler porcaria, isso é verdade. Não sei se Paulo Coelho é porcaria, mas que ele não volta a ler porcaria, não volta. E como que surgiu o teu hábito pela leitura? Meu hábito pela leitura nasceu da observação infantil. Assim, eu tinha um avô paterno que era leitor contumaz e o meu pai. E eu olhava para o meu avô lendo e ele, depois que ele lia, ele fechava o livro e me contava a história.